agora é relaxar. 17 de janeiro de 2024. Divulgação da listagem dos candidatos convocados para a terceira etapa. De acordo com o Código Penal Brasileiro, livramento condicional é uma medida que permite a liberdade antecipada do condenado que tenha cumprido parte da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que preencha determinados requisitos estabelecidos em lei. O livramento condicional é uma forma de ressocialização do condenado, pois exige que ele cumpra uma série de condições, tais como não cometer novos crimes, comparecer periodicamente em juízo, exercer atividade ilícita, entre outras. Caso o condenado descumpra alguma dessas condições, poderá ter o livramento condicional revogado e voltar a cumprir a pena em regime fechado ou semiaberto. Crimes hediondos são aqueles considerados pela lei brasileira como os mais graves e repugnantes, por atentarem contra a vida, a dignidade e a liberdade das pessoas. São exemplos de crimes hediondos: homicídio qualificado, latrocínio, roubo seguido de morte, estupro, sequestro, genocídio, tráfico de drogas, entre outros. Esses crimes são punidos com penas mais severas e não admitem a concessão de anistia, graça ou indulto, além de não permitirem o livramento condicional antes do cumprimento de 2/3 da pena, conforme determina a Lei de Crimes Hediondos, Lei nº 8.072/90. Outro exemplo de crime hediondo previsto na legislação brasileira é o crime de tortura, que consiste em submeter alguém a intenso sofrimento físico ou mental, com o objetivo de obter informações, confissões ou como forma de punição. A tortura é considerada um crime grave porque viola os direitos humanos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e a integridade física e psicológica do indivíduo. A pena prevista para o crime de tortura é de reclusão de 2 a 8 anos, além de outras sanções previstas em lei. Em casos de tortura seguida de morte, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Da autotutela no direito administrativo consiste na prerrogativa que a administração pública tem de fiscalizar e controlar seus próprios atos e decisões, podendo anulá-los ou revogá-los em caso de ilegalidade ou inconveniência. Esse princípio é uma decorrência do poder-dever da administração pública de zelar pelo interesse público e pela legalidade dos seus atos, e é exercido por meio de instrumentos como a revisão, a anulação e a revogação de atos administrativos. A autotutela é um meio de garantir a eficiência e a transparência da administração pública, bem como a proteção dos direitos dos cidadãos frente a eventuais abusos ou ilegalidades cometidos pela própria administração. Anular, no contexto jurídico, significa tornar nulo ou sem efeito um ato ou decisão que foi praticado de forma irregular ou ilegal. A anulação é uma medida que tem como objetivo corrigir vícios de legalidade que afetam a validade do ato ou decisão, tornando-o ineficaz e sem qualquer efeito jurídico. A anulação pode ser solicitada por qualquer pessoa que tenha interesse legítimo na questão, ou ainda pode ser feita de ofício pela própria administração pública, quando constata a ilegalidade do ato. A anulação pode ocorrer em diversos contextos, como em processos administrativos, licitações, contratos, entre outros. Revogar no contexto jurídico significa cancelar ou extinguir um ato ou decisão válidos, por meio de um novo ato ou decisão. A revogação é uma medida que tem como objetivo retirar a eficácia de um ato ou decisão anteriormente válido, por considerá-lo inadequado, inoportuno ou desnecessário em determinado momento. A revogação pode ser solicitada pela própria administração pública ou por terceiros interessados, e deve ser fundamentada em razões de interesse público ou de legalidade. A revogação pode ocorrer em diversos contextos, como em processos administrativos, licitações, contratos, entre outros. É importante destacar que a revogação não tem efeito retroativo, ou seja, não afeta os efeitos já produzidos pelo ato ou decisão revogada. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, também conhecido como princípio da finalidade pública, é um dos pilares fundamentais do direito administrativo. Esse princípio estabelece que os interesses da coletividade, representados pelo Estado, devem prevalecer sobre os interesses individuais dos particulares, sempre que houver conflito entre eles. Isso significa que a administração pública deve agir sempre com o objetivo de atender ao interesse público e à realização do bem comum, em detrimento dos interesses privados.
Esse princípio é uma decorrência do poder-dever da administração pública de zelar pelo interesse público e pela legalidade dos seus atos, e está presente em todas as atividades da administração, desde a elaboração de políticas públicas até a execução de serviços e obras. A finalidade pública deve ser sempre a razão de ser das ações e decisões da administração pública, garantindo a efetivação dos direitos fundamentais e a promoção do bem-estar social. O primeiro artigo do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estabelece o seguinte: a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e disciplina, é força auxiliar e reserva do Exército, e destina-se à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, exercendo, ainda, atividades de defesa civil e outras previstas em lei. Esse artigo define a natureza e a finalidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição subordinada ao governo estadual e tem como missão fundamental a proteção da sociedade, a manutenção da ordem pública e a garantia da segurança dos cidadãos. Além disso, o Estatuto estabelece as atribuições, deveres e responsabilidades dos policiais militares, bem como as normas para a organização, estruturação e funcionamento da instituição no Estado do Rio de Janeiro. As atribuições do policial militar do Estado do Rio de Janeiro estão previstas no Estatuto da Polícia Militar e na legislação complementar. Entre as principais atribuições dos policiais militares do Estado, podemos destacar: preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, garantir o cumprimento das leis e das normas constitucionais, exercer atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, como patrulhamento preventivo, abordagens e revistas, controle de distúrbios civis, entre outros. Realizar operações de combate ao crime organizado, tráfico de drogas, roubo, furto e outros delitos. Atuar em situações de emergência e calamidade pública, prestando assistência à população e coordenando ações de defesa civil. Executar atividades de inteligência policial, investigando crimes e identificando suspeitos. Zelar pela segurança de autoridades e dignitários. Participar de programas de treinamento e capacitação para aprimorar suas habilidades técnicas e operacionais. Essas são algumas das atribuições dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, que têm como objetivo garantir a segurança pública e a proteção dos cidadãos fluminenses. Ética é um ramo da filosofia que se dedica ao estudo dos valores e princípios morais que orientam a conduta humana. A ética busca compreender o que é certo e errado, justo e injusto, bom e mal, a partir de critérios racionais e universais. Ela está relacionada à reflexão sobre os valores que regem a vida em sociedade, como a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a honestidade e o respeito aos direitos humanos. A ética é importante porque permite que as pessoas reflitam sobre suas ações e decisões, avaliando-as à luz dos valores morais que consideram relevantes. Além disso, ela é fundamental para a construção de relações sociais justas e equilibradas, baseadas no respeito mútuo e na promoção do bem comum. A ética não se limita apenas ao âmbito pessoal, mas também está presente em todas as esferas da vida em sociedade, incluindo as instituições públicas e privadas, as relações interpessoais e os debates políticos e sociais. Os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro devem seguir uma série de princípios éticos e legais que orientam a sua conduta profissional. Entre os principais princípios estão: princípio da legalidade. Os policiais militares devem agir sempre em conformidade com as leis e as normas constitucionais, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos e as garantias individuais previstas na Constituição Federal. Princípio da eficiência. Os policiais militares devem desempenhar suas atribuições com eficiência, zelando pela qualidade do serviço prestado à população e pela otimização dos recursos disponíveis. Princípio da hierarquia e disciplina. Os policiais militares devem respeitar a hierarquia e a disciplina, obedecendo às ordens superiores e mantendo a disciplina interna da corporação. Princípio da moralidade. Os policiais militares devem pautar sua conduta por valores éticos e morais, como honestidade, integridade, transparência e respeito à dignidade humana. Princípio da finalidade pública. Os policiais militares devem atuar sempre com o objetivo de atender ao interesse público e à realização do bem comum, em detrimento dos interesses privados.
Princípio da proporcionalidade. Os policiais militares devem agir de forma proporcional às circunstâncias do caso, utilizando apenas os meios necessários e adequados para alcançar o objetivo pretendido. Princípio da humanidade. Os policiais militares devem tratar todas as pessoas com humanidade, respeitando a dignidade e os direitos fundamentais dos cidadãos, independentemente de raça, gênero, religião ou condição social. Esses são alguns dos princípios que orientam a conduta dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, garantindo a efetividade do serviço prestado à população e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Redação: a guerra civil é um conflito armado que ocorre dentro de um mesmo país, envolvendo grupos ou facções que disputam o poder político ou ideológico. Esse tipo de guerra pode ser resultado de divergências étnicas, religiosas, econômicas ou políticas, e pode ter consequências devastadoras para a população civil e para as instituições do país. Um dos exemplos mais conhecidos de guerra civil é a Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1936 e 1939, envolvendo as forças republicanas e os nacionalistas liderados pelo general Francisco Franco. Esse conflito foi motivado por uma série de fatores, incluindo a crise econômica, as tensões políticas entre os partidos de esquerda e direita, e as disputas regionais entre as diversas províncias espanholas. A Guerra Civil Espanhola teve consequências dramáticas para a população civil, incluindo a morte de centenas de milhares de pessoas e a destruição de cidades inteiras. Outro exemplo recente de guerra civil é o conflito na Síria, que teve início em 2011 e ainda está em curso. Esse conflito começou como uma revolta popular contra o governo do presidente Bashar al-Assad, mas acabou se transformando em uma guerra civil envolvendo diversas facções armadas, incluindo grupos terroristas como o Estado Islâmico. A guerra civil na Síria já causou a morte de centenas de milhares de pessoas e o deslocamento forçado de milhões de sírios. As consequências da guerra civil são sempre graves e duradouras, afetando não apenas os envolvidos diretamente no conflito, mas também toda a população do país. A violência e a instabilidade geradas pela guerra podem levar à destruição das instituições democráticas, ao aumento da pobreza e da desigualdade social, e à perda de vidas humanas e de patrimônio cultural. Por isso, é fundamental que os governos e as organizações internacionais trabalhem para prevenir conflitos armados e promover a paz e a estabilidade em todo o mundo. Passou e agora? Lembre que essa apostila depende de doação. Se gostou, faça uma transferência para 21966955305, celular. As regras de um concurso público são estabelecidas em edital, que é o documento que contém todas as informações sobre o processo seletivo, tais como requisitos para participação. O edital deve especificar os requisitos necessários para participar do concurso, tais como idade mínima, escolaridade, experiência profissional, entre outros. 2. Conteúdo programático. O edital deve indicar quais serão as matérias que serão cobradas nas provas do concurso, bem como o peso de cada uma delas. 3. Cronograma. O edital deve estabelecer as datas e prazos para cada etapa do processo seletivo, como inscrições, realização das provas, divulgação de resultados, entre outros. 4. Procedimentos para inscrição. O edital deve informar como os candidatos devem se inscrever no concurso, bem como os documentos necessários para a inscrição. 5. Critérios de avaliação. O edital deve estabelecer os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, bem como os procedimentos para recursos e eventual desempate. 6. Vagas e remuneração. O edital deve informar o número de vagas disponíveis, bem como a remuneração e benefícios oferecidos aos aprovados. 7. Outras informações. O edital pode conter outras informações relevantes para os candidatos, como locais de prova, normas de conduta durante as provas, entre outras. É importante que os candidatos leiam atentamente o edital antes de se inscreverem no concurso público para evitar erros, garantir que atendam a todos os requisitos necessários para participação. A posse em concurso público é o ato formal pelo qual o candidato aprovado assume o cargo público para o qual foi selecionado.
A posse é uma etapa importante do processo de nomeação e é o momento em que o candidato passa a ter vínculo efetivo com a administração pública. Durante a posse, o candidato deve apresentar a documentação exigida pelo edital, comprovar que atende a todos os requisitos para o cargo e assinar o termo de posse. Além disso, ele também deve ser submetido a exames médicos e avaliações psicológicas quando necessário. A posse é um ato pessoal e intransferível, ou seja, não pode ser realizada por procuração ou representante legal. Além disso, ela deve ocorrer dentro do prazo estabelecido pelo edital, sob pena de perda do direito à nomeação. Após a posse, o servidor público tem um período de estágio probatório, que é um período de avaliação de desempenho e adaptação ao cargo. Durante esse período, o servidor pode ser exonerado caso não atenda às expectativas da administração pública. Após o estágio probatório, ele passa a ter estabilidade no cargo, desde que cumpra com suas obrigações e deveres como servidor público. A prescrição em concurso público é o prazo máximo que a administração pública tem para convocar e nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. O prazo de prescrição varia de acordo com o cargo e com a legislação aplicável, podendo ser de até 2 anos, conforme previsto na súmula 689 do Supremo Tribunal Federal, STF. Ou seja, se a administração pública não convocar e nomear o candidato aprovado dentro do prazo de prescrição, ele perde o direito à nomeação. É importante destacar que a prescrição não se aplica aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, pois nesse caso a administração pública não tem a obrigação de nomeá-los. Além disso, o prazo de prescrição pode ser suspenso em determinadas situações, como em caso de recurso administrativo ou judicial. Cabe ressaltar que o prazo de prescrição começa a contar a partir da data de homologação do concurso público, ou seja, da publicação do resultado final. Portanto, é importante que os candidatos aprovados acompanhem de perto o andamento do processo seletivo e fiquem atentos aos prazos estabelecidos no edital. A exoneração na Polícia Militar do Rio de Janeiro, PMRJ, ocorre quando um policial militar é desligado do serviço público antes de completar o tempo de serviço necessário para a aposentadoria ou por decisão judicial. Existem diversas razões que podem levar a uma exoneração na PMRJ, tais como: 1. Processo administrativo disciplinar. Pede quando um policial militar comete uma infração disciplinar, ele pode ser submetido a um processo administrativo disciplinar, que pode resultar em sua exoneração. 2. Condenação criminal. Quando um policial militar é condenado por um crime, ele pode ser exonerado da PMRJ. 3. Inaptidão física ou mental. Quando um policial militar não atende aos requisitos físicos ou mentais necessários para o exercício da função, ele pode ser exonerado. 4. Abandono de cargo. Quando um policial militar falta ao serviço sem justificativa, ele pode ser exonerado por abandono de cargo. 5. Outras razões. Existem outras razões que podem levar a uma exoneração na PMRJ, como o término do contrato temporário ou a pedido do próprio policial militar. A exoneração na PMRJ é um processo administrativo que deve seguir as normas e procedimentos estabelecidos pela legislação, garantindo ao policial militar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ser um bom policial militar, PM, envolve diversas habilidades e competências, tais como: 1. Ética e integridade. Um bom PM deve agir com ética e integridade em todas as situações, mantendo-se fiel aos valores e princípios da instituição policial militar. 2. Conhecimento técnico. Um bom PM deve ter um conhecimento técnico sólido sobre as leis, procedimentos, técnicas e equipamentos utilizados na sua atividade policial. 3. Habilidade de comunicação. Um bom PM deve ser capaz de se comunicar de forma clara, objetiva e empática, tanto com colegas de trabalho quanto com a população. 4. Capacidade de trabalho em equipe. Um bom PM deve ser capaz de trabalhar em equipe, colaborando com seus colegas para alcançar os objetivos da instituição. 5. Respeito aos direitos humanos. Um bom PM deve respeitar os direitos humanos em todas as suas ações, evitando o uso excessivo da força e garantindo a integridade física e emocional das pessoas. 6. Proatividade. Um bom PM deve ser proativo, identificando problemas e buscando soluções antes que eles se tornem maiores.
7. Empatia. Um bom PM deve ser capaz de se colocar no lugar das pessoas, compreendendo suas necessidades e agindo de forma empática e humanizada. Essas são algumas das habilidades e competências que um bom PM deve ter para desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz, contribuindo para a segurança pública e o bem-estar da população. Olá! Gostaria de agradecer imensamente a você por ter lido a apostila até o fim. Sabemos que pode ser um desafio dedicar tempo e atenção para a leitura de um material extenso, mas sua dedicação é muito valiosa e significa muito para nós. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil e que você tenha aprendido algo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em entrar em contato conosco. Obrigada novamente pelo seu tempo e interesse. Olá! Gostaria de expressar minha gratidão por você ter assistido aos nossos vídeos, compartilhado e se inscrito no canal Helenede do YouTube. Sua participação é muito importante para nós e nos motiva a continuar produzindo conteúdos de qualidade e relevância. Esperamos que os vídeos tenham sido úteis e que você tenha gostado do que viu. Fique à vontade para deixar sugestões de temas para abordarmos em futuros vídeos. Obrigada novamente pelo seu apoio e confiança em nosso trabalho. Gostaria também de agradecer imensamente por ter depositado após ter visto que nosso trabalho ajudou a passar na prova. Ficamos muito felizes em saber que pudemos contribuir para o seu sucesso e que nosso trabalho foi útil para você. Esperamos que possamos continuar ajudando em suas próximas conquistas. Se precisar de ajuda em outros assuntos, não hesite em entrar em contato conosco. Obrigada novamente pelo seu reconhecimento e confiança em nosso trabalho.